Hoje a gente vai mostrar para vocês como fazer um instrumento que mede a distância entre você e um objeto sem que você tenha que andar até o objeto. Um instrumento que mede distância a distância. Mas não se preocupa que não é nada muito tecnológico, não tem nada de laser não. É um negócio bem simples. E não por coincidência, é praticamente o mesmo jeito que os cientistas usam para medir a distância entre a gente e as estrelas. E dia 29 agora, 29 de março, a Disney vai lançar um filme novo que se chama Uma Dobra no Tempo. É a história de uma menina que se chama Meg, é uma menina muito corajosa que tem um pai astrofísico. A astrofísica é uma ciência que estuda como a física age no universo, a órbita entre os planetas, as estrelas, como que as estrelas se comportam dentro das galáxias e tudo mais. E ele estava estudando exatamente isso e como funcionam as viagens instantâneas no universo, viagem no tempo, viagem no espaço, só que ele sumiu, deixou a Meg sozinha, coitada. E a história é da Meg tentando encontrar o pai, essa aventura da Meg tentando encontrar o pai astrofísico. A gente viu o trailer junto com a Lelê, ó, gamou, estamos doidos pra assistir. Parece ser animal. E a gente descobriu que é possível construir um instrumento de medir a distância entre as coisas sem precisar andar até elas. Olha só os materiais, são 5 pedaços de madeira, 3 pedaços, eles têm 1,3 m de comprimento e a gente fez um furinho aqui, ó, nas pontas. A distância entre um furo até o outro é de exatamente 1 metro. Essa distância já é para facilitar a conta que a gente vai ter que fazer depois. A única coisa importante nessa madeira é que o furo tem que estar 1 metro um do outro. Pode ser cabo de vassoura, se quiser que dá certo, cano de PVC. Agora, isso aqui também é a mesma coisa, o furo tá 1 metro do outro, só que tem uns 50 centímetros sobrando pro lado de cá. E esses 50 centímetros vão ser fundamentais para a experiência. 5 pitões, e aqui o importante é que tenha 3 centímetros de rosca, né? O importante é que você consiga varar uma madeira e ela ainda pegue um pouco a outra. Com a experiência, as pessoas vão ver que dá pra fazer até com um prego, mas o pitão é melhor porque você consegue olhar dentro, a gente vai fazer uma mira com ele. Então, ó, se você tem prego em casa, que pitão não é uma coisa que as pessoas costumam ter em casa, serve um pode pregão usar mesmo. prego. Fita métrica, fita de costureira. Pode ser uma régua também, se não tiver, mas a fita métrica fica mais bonitinha. Sim, um toquinho de madeira. Super cola e cola branca. A super cola não é tão necessária assim, é que a gente tá com pressa pra fazer no vídeo, não estamos querendo esperar secar, então vai super cola, mas dá pra fazer só com cola branca. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colar a fita métrica na tábua mais comprida. Esse aqui é o pedaço que tá sobrando da tábua mais comprida, aqueles 50 centímetros a mais. Eu colei o 0 da fita métrica bem no meio do buraco, daquele buraco que marca 1 metro. Isso aqui tem que ser bem preciso, tá? Não é fazer tudo torto que depois dá errado a medida. O próximo passo é pegar os pitões e colocar em cima de 2 madeiras. Aquela compridona que a gente colou a fita métrica e uma das que são mais curtas. Eu vou colocar 4 pitões até a ponta dele começar a sair do outro lado. Nas 2 tábuas que sobraram, que vão ficar por baixo na construção, a gente vai passar um pouquinho de cola em volta do furo. Agora uma coisa que tem que fazer meio rápida aqui, que é a gente fazer o pitão encaixar com o furo de baixo e dar uma parafusadinha. Encaixou aí, Mary? Encaixando. Pra gente fazer o quadrado perfeito, é o seguinte, como ele tem 1 de lado, ele tem que ter raiz de 2 aqui na diagonal. Raiz de 2 é 1,414 e tem mais outros números depois, mas a gente não precisa mais do que isso. Por que ele tem que ter raiz de 2? Porque é uma relação aqui que existe no quadrado. Se o lado tem 1, a diagonal tem raiz de 2. Isso sempre, em qualquer quadrado. Absolutamente qualquer quadrado de lado 1. Se ele tiver lado 2, é 2 vezes raiz de 2. Agora a gente bota a super cola para não perder o formato de quadrado perfeito. Agora esse pitão a gente vai tirar, esse aqui que tá com a régua, e os outros 3 a gente vai medir para deixar a mesma altura para fora da madeira. Finalmente vamos falar desse toquinho de madeira aqui. Pedacinho de madeira a gente sempre vai usar alinhado a essa parte aqui do nosso instrumento, tá? O furo, ele foi feito como se ele estivesse no meio da madeira mais larga, aqui no meio dos 3,5 centímetros, mas a gente comeu esse pedaço que é para dar leitura aqui na régua. Então você pode ver que tem um risco aqui, esse risco vai correr em cima da régua, né, da fita métrica, e aqui em cima vai o pitão. Ficou sobrando essa ponta aqui, a gente precisa tirar para ficar bem lisinho. Aqui a gente vai usar um esmeril, mas se você não tiver esmeril, você pode usar uma cegueta, uma serrinha mesmo para tirar. Rolou tipo um erro de cálculo aqui da minha parte. Esses 2 pitões têm que estar da mesma altura, isso aqui vai correr em cima da madeira. Só que eu medi aqui e não aqui, então eu vou ter que levantar esse um pouquinho e abaixar esse até eles equalizarem. E é lógico, vou ter que tirar de novo essa parte de baixo. E é lógico que esse ajuste de altura tem que ser feito em todos os pitões. Agora o nosso super medidor tá pronto
e vamos testar esse negócio. E o Iberê vai medir a distância desta árvore até ele. Primeira coisa, esse instrumento pode ficar em cima de qualquer superfície, tá? Não precisa estar plano, pode estar torto, você pode colocar até na vertical, não tem problema nenhum. Segunda coisa, eu vou pegar a árvore que a Mari escolheu, que está lá longe, e colocar dentro dessa bolinha aqui, dessa mira aqui da frente. Posso mexer o quanto eu quiser essas madeiras aqui, não tem problema. Agora que a árvore está dentro daquela bolinha, eu vou olhar através dessa aqui e tanto a bolinha quanto a árvore já miradas tem que encaixar exatamente no centro dessa aqui. De novo, eu vou ter que mexer um pouco a madeira para conseguir fazer isso. A partir de agora, eu não posso mexer mais em nada aqui, só nessa pecinha, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com aquela mira que a gente não usou ainda. Eu vou encaixar ela na árvore e depois usar essa aqui para alinhar tudo. E a última tarefa aqui no medidor vai ser eu saber a distância que deu do zero até o ponto onde está marcando o pitão aqui, que vai ser de 2,8 centímetros. Agora, é óbvio que a distância entre o Iberê e a árvore não é de 2,8 centímetros. Como é que a gente faz para descobrir a distância real? Esse aqui é o nosso medidor, beleza? Quadrado com a régua. Vamos alinhar com aquela árvore. Aqui está a árvore, essa aqui é a minha visão. Tem uma linha reta aqui, daqui até lá, certo? Eu alinhei aqui também com essa mira e com a mira móvel. E a distância que a gente mediu na régua deu 2,8 centímetros. A gente também sabe, porque foi assim que a gente construiu o instrumento, que aqui tem 100 centímetros, né? 1 metro. E aqui também tem 100 centímetros. E agora é que vem o pulo do gato. Presta bem atenção, existem dois triângulos nessa imagem. Esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Esses dois triângulos, eles são semelhantes, eles são irmãos gêmeos, só que esse aqui é grandão e esse aqui é pequenininho. Como que a gente sabe que eles são irmãos gêmeos? Se eu medir esse ângulo, ele vai ser igual a esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Aqui é fácil, a gente tem 90 graus. Isso significa que aqui eu tenho 2,8, aqui eu vou ter 100. Aqui eu tenho 100, aqui eu vou ter x. Bora fazer regra de 3. Se um lado do triângulo tem 2,8 e o outro lado tem 100, o lado que tem 100 vai ter que ter x. Aí eu multiplico 100 por 100, dá 10.000, dividido por 2,8. 10.000 dividido por 2,8 dá 3.571. Vamos lembrar que essa medida está em centímetros, a gente mediu tudo em centímetros. Então vamos transformar em metros, que é só pegar, contar duas casas para cá e botar uma vírgula. 35 metros e 71 centímetros. Uma coisa importante, essa distância é daqui da ponta da mira que fica lá na frente até a árvore, tá? Se eu quiser saber a distância do meu olho até a árvore, é só adicionar esse 1 metro aqui. Então seria 36 metros e 71 centímetros do meu olho até a árvore. Lindo na teoria, né? Será que na prática dá essa distância mesmo? 25. Ó! 35 metros. Tá, a precisão tá boa, vai, Mary. Lógico que tá, né? A distância que a gente tinha calculado era 36,71. A distância que deu foi 35. A diferença é 1,71 sobre o número real, né? 1,71 sobre 35, né? O meu erro sobre a distância real vai dar mais ou menos 5% de erro. Não é uma medição a laser, mas tá bom, vai. Agora, duas coisas. Quanto maior a distância entre o instrumento, o medidor e o objeto, maior a chance de dar erro no resultado final. E a segunda coisa é, quanto menor o instrumento, quanto menor o medidor, maiores as chances de também dar erro no resultado final. Agora, o que isso tem a ver com medir a distância da gente até as estrelas? O princípio dessa medição que a gente está fazendo é uma diferença que a gente vê nas imagens que se chama paralaxe. Para você ver essa diferença de um jeito muito fácil, é só colocar um dedo na sua frente, assim, um palmo do olho mais ou menos, aí você abre um olho e abre o outro, abre um olho e abre o outro. Vai dar a impressão de que seu dedo está mudando de posição, porque a imagem que você está vendo do dedo em relação ao fundo é diferente. Essa diferença se chama paralaxe. Nesse instrumento que a gente fez, uma hora a árvore está alinhada de um jeito, mas se você mudar a posição que você está vendo, ela vai estar alinhada com outra coisa. Então a gente também está usando paralaxe. E para saber a distância da gente até as estrelas, também se usa paralaxe
e triângulos. Só que aí a régua não pode ser uma réguinha pequena não, olha só. Vamos pensar que essa aqui é a estrela que a gente quer saber a distância, aqui está o Sol e aqui está a Terra. Isso aqui é a órbita da Terra, tá? É o desenho que ela faz em volta do Sol, o caminho que ela faz em volta do Sol durante um ano. Bom, a gente vai olhar a estrela em relação ao fundo, né? Aqui tem várias estrelas que estão muito longe, parece que elas estão paradas. Então você vê a estrela aqui. Conforme a Terra for girando em volta do Sol, vai meio que mudando a posição dessa estrela em relação ao fundo. É como se você tivesse uma hora olhando com esse olho, outra hora olhando com esse olho e a estrela fosse o dedo, né? A Terra está aqui, você vê a estrela, vê o fundo. Aí você muda a posição da Terra, você vê a estrela e o fundo muda também. Com isso você consegue medir isso aqui, quer ver? Dá pra gente estabelecer dois triângulos retângulos. E com base no paralaxe, nessa mudança de imagem, dá pra saber esse ângulo aqui. Como a gente conhece a distância da Terra até o Sol, que é 150 milhões de quilômetros, fazendo uma conta com seno e cosseno, que é uma coisa que a gente aprende aí no ensino médio, a gente consegue descobrir a distância entre a Terra e a estrela. Imagina só, em vez de usar uma reguinha de 50 centímetros, os astrofísicos usam uma regona de 150 milhões de quilômetros. Mas é claro que a gente não vai medir a distância daqui até as estrelas. Primeiro, porque a gente não tem um observatório. Segundo, porque não dá para esperar 6 meses. Mas pelo menos agora, quando você for assistir uma dobra no tempo, dá para dizer que você já tem alguma noção de um experimento de astrofísica. Fechou?